Olá! A história muitas vezes acaba esquecendo de algumas pessoas, né? Especialmente das mulheres que ajudaram a moldar a fé. Hoje a gente vai mergulhar em 8 Mulheres de Fé, um livro de Michael A. G. Hiking que faz exatamente isso. Ele resgata as vozes e as histórias poderosas de mulheres na história cristã. E para começar, o livro já nos joga uma pergunta fundamental. Por que será que quando a gente olha para a história, e principalmente para a história da igreja, os papéis das mulheres parecem tão limitados, ou às vezes até invisíveis? A escritora Karen Swallow Prior, no prefácio, faz uma analogia muito interessante. É como se, igualzinho lá na história de Gênesis, a gente tivesse uma tendência a focar na única coisa proibida, sabe? Ignorando a imensa variedade de coisas que as mulheres, de fato, fizeram e foram. E essa visão distorcida acaba nos deixando com dois extremos que não ajudam muito. Ou a gente tem a história de santas perfeitas, quase inalcançáveis, ou a história de vítimas que são definidas só pelo que não podiam fazer. E nos dois casos, a história completa, a fé real e as ações delas se perdem no caminho. E é exatamente para desafiar essa narrativa que o livro 8 Mulheres de Fé existe. Ele nos apresenta um mosaico super rico de mulheres de verdade, que viveram vidas complexas e que tiveram um impacto gigantesco. E olha só a diversidade de papéis que essas mulheres ocuparam. É impressionante. Rainha, teóloga, compositora, missionária. Elas foram tudo isso em épocas em que a gente costuma pensar que as oportunidades eram mínimas ou até inexistentes. Para a gente conseguir entender de verdade o poder que essas histórias resgatadas têm, vamos focar em um caso específico do livro que é, sinceramente, de tirar o fôlego. A história de uma rainha adolescente que se revelou uma verdadeira gigante teológica. Ok, então vamos mergulhar fundo nisso. Uma história que mistura intriga política, uma pressão absurda e uma convicção espiritual que é de arrepiar. Lady Jane Grey, ela nasceu assim, bem no centro do poder. Mas no fim das contas, ela era um peão num jogo político muito maior e, claro, muito mais perigoso do que ela poderia imaginar. Essa linha do tempo mostra como tudo aconteceu rápido, de forma vertiginosa. Em julho de 1553, ela é coroada, contra a própria vontade. Apenas 9 dias depois, ela é deposta. Em poucos meses, é julgada e condenada. E no início do ano seguinte, tragicamente executada. Mas olha, a parte da intriga política nem é mais fascinante. O que realmente revela o caráter dela, quem ela era de verdade, aconteceu ali, na cela da prisão, nos seus últimos dias de vida. Acontece que a nova rainha, Maria, era católica e queria salvar a alma da prima. Então, ela mandou seu capelão mais experiente para tentar convertê-la de volta ao catolicismo. O que aconteceu a seguir foi um debate teológico simplesmente extraordinário. Imagina a cena. De um lado, John Fackenham, um teólogo super experiente. Do outro, uma garota de 16 anos condenada à morte. Ele provavelmente achou que ia ser uma conversa fácil, mas o que ele encontrou foi uma jovem com uma defesa incrivelmente poderosa e articulada da sua fé. O primeiro ponto da discussão foi direto no coração da reforma protestante, a questão de como uma pessoa é salva. A resposta da Jane foi uau, clara, direta, inabalável. Ela articulou uma das crenças mais centrais do protestantismo com uma convicção absoluta. E o debate não parou por aí. Eles foram para outro ponto crucial de divergência entre as duas fés: a natureza da ceia do Senhor. E aqui a gente vê a lógica afiadíssima dela em ação. Ela usou um argumento teológico super sofisticado para defender a posição dela, questionando a doutrina da transubstanciação de uma forma surpreendente. No fim das contas, tudo se resumia a uma questão de autoridade. Quando Fackenham apelou para a autoridade da igreja, Jane rebateu com a autoridade máxima das escrituras. Esse era o pilar da fé dela. A fé da Jane permaneceu inabalável, e a força intelectual e espiritual dela foi tão grande que deixou uma marca profunda no seu oponente. Ele não conseguiu convertê-la, mas a respeitou a ponto de acompanhá-la até o fim. Seus momentos finais foram o maior testemunho da fé profunda e pessoal que ela defendeu com tanta coragem e inteligência. Essa história da Jane Grey é de arrepiar, não é? E ela ilustra perfeitamente o propósito do livro, mostrando por que é tão, mas tão importante resgatar essas narrativas. A história dela prova que essas mulheres não eram figuras passivas, coadjuvantes na história.
Pelo contrário, elas estavam bem no centro dos grandes debates teológicos, defendendo suas crenças com uma coragem e uma inteligência admiráveis. E é bom lembrar, a história da Jane Grey é apenas uma das 8 que o livro traz. Tem compositora de hinos, tem romancista. Cada história nos desafia a olhar para além daquela visão simplista que a gente costuma ter. No fim, redescobrir uma história como a de Jane Grey transforma nossa visão do passado e nos deixa com uma pergunta no ar. Quantas outras histórias de convicção, de coragem, de fé ainda estão por aí, esperando para serem contadas?